É necessário entender os mecanismos que determinam a distribuição vegetal e as respectivas fronteiras dos ecossistemas. Essas fronteiras ou zonas de transição são essenciais para a quantificação da estabilidade e da resiliência de ecossistemas, pois o maior potencial de mudança na configuração é dado a partir delas. Há evidências de que florestas e savanas representam estados de equilíbrios alternativos. Sendo assim, o aprofundamento no estudo das zonas de transições é fundamental para compreender as mudanças históricas e futuras da distribuição desses biomas globalmente. A proposta desse trabalho é investigar como os regimes climáticos atuam na determinação da distribuição vegetal na América do Sul tropical, em particular no Brasil. Estudos anteriores mostram que a cobertura arbórea pode aumentar substancialmente com as chuvas em algumas partes do mundo. E se adicionarmos estimativas de sazonalidade, essas previsões sobre a cobertura vegetal melhoram. Além disso, utilizando a evapotranspiração, podemos avaliar a característica energética dos ecossistemas terrestres. O crescimento é proporcional à transpiração e a evapotranspiração está relacionada à taxa de produtividade. Com o objetivo de avaliar como o regime climático influencia a distribuição da vegetação atual, as variáveis climáticas utilizadas foram escolhidas para representarem os efeitos da temperatura e água disponível. Para computar o efeito da temperatura, selecionou-se a evapotranspiração potencial, PET. Para a água disponível, foram escolhidas a precipitação média anual, MAP, e a sazonalidade, MSI. Foi avaliado se a combinação entre as variáveis MAP, MSI e PET permite uma análise mais acurada da distribuição vegetal, verificando assim se a distribuição arbórea pode ser adequadamente descrita pela combinação das variáveis. A análise de componentes principais, popularmente denotada por PCA, é uma abordagem estatística que pode ser usada para analisar inter-relações entre variáveis. O objetivo é encontrar um meio de condensar a informação contida nas variáveis originais em um conjunto menor de novas variáveis com uma perda mínima de informação. Deseja-se definir a estrutura natural entre as variáveis, ou seja, buscar as informações fundamentais e inerentes às variáveis originais. Os elementos dessas novas dimensões são chamados de componentes principais, PCs. A partir das correlações observadas entre as variáveis originais, a PCA estima-se os fatores comuns que são subjacentes às variáveis e não diretamente observáveis. O primeiro eixo vai explicar a maior parte da variação, em seguida, o segundo e assim por diante. Utilizamos como modelo a distribuição dos biomas brasileiros proposto pelo IBGE. A partir dessa consistência física, buscou-se descobrir relações conjuntas e significativas entre as variáveis atmosféricas utilizadas. Os dados foram analisados e obteve-se o mapa de cada uma das variáveis usando o software estatístico R. Os mapas permitiram avaliar a distribuição média das variáveis no território brasileiro e comparar seus padrões ao mapa do IBGE. Posteriormente, utilizou-se a PCA para verificar se é conveniente combiná-las em uma única variável para melhor representar o regime climático. Em comparação com o mapa do IBGE, observa-se que em todos os casos, o mapa de biomas se ajusta às mudanças de cada variável isolada. Porém, ao aplicar a PCA, verificou-se que há uma maior concordância entre os valores da PC1 obtida e a distribuição de biomas. Observa-se que essa concordância é bastante eficiente e mostra uma separação abrupta entre o sinal da variabilidade agregada para floresta e savana. O eixo mais representativo da PCA conseguiu definir melhor a distribuição de biomas do que as variáveis climáticas isoladamente. Portanto, o uso de combinações de variáveis climáticas como precipitação, evapotranspiração e sazonalidade mostrou-se promissor para auxiliar a determinação da estabilidade e resiliência de ecossistemas. Entretanto, vale ressaltar que qualquer decisão sobre o número de componentes a serem mantidas deve se basear em diversas considerações. Uma técnica comumente usada para isso é o critério da raiz latente. Segundo esse critério, a PCA obtida teve apenas uma componente relevante. Nesse caso, pode-se resumir a maior parte da informação original em uma única componente para fins de previsão. Logo, espera-se que o gráfico da PC1 forneça a melhor concordância com o mapa de biomas. Porém, nossa análise não passou no critério de percentagem de variância. Em ciências naturais, as componentes escolhidas geralmente devem explicar pelo menos 90% da variância da amostra. Mas, nesse projeto, a PC1 explica apenas aproximadamente 56% da variação total. Assim, há a necessidade de identificar a existência de outliers e verificar se a distribuição dos dados é enviesada. Esses dois fenômenos podem distorcer os resultados, uma vez que alteram as estimativas das médias e dos desvios padrões, o que afeta as estimativas das covariâncias. Os objetivos deste trabalho ainda não foram alcançados. Porém, ele foi fundamental para o aprofundamento em técnicas de programação e para avaliar a força e os limites de aplicação da PCA. Também ficou claro que para alcançar nossos objetivos de explicar a distribuição vegetal, suas áreas de transição, sua resiliência e os seus estados alternativos, será indispensável a aplicação de outras ferramentas matemáticas.